era muita gente, mas ela rompeu a multidão e tocando na orla das suas vestimentas, saiu poder, saiu virtude, e naquele momento ela foi curada. Por quê? Por causa da fé. Use a tua fé, use a fé, não deixe a tua fé morrer. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11 e o verso 6, ele vai dizer: é porque aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creia que Deus existe, que Ele é galardoador. Hebreus capítulo 11 e o verso 8, Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. E Abraão, aleluia, sem saber para onde ia, ele acreditou, ele creu, e creu que ele disse: a promessa, eu estou chegando, porque a promessa de Deus ninguém pode revogar. O que Deus ele determinou tem que se cumprir. O que Deus profetizou na tua vida vai se cumprir. Queira o diabo ou não, queira Satanás ou não, a palavra que ele deu ao teu coração, ela vai se cumprir. Tem que ter a fé. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Podemos ver aqui, aleluia, que o meio Nazareno, quando ele chega em Lucas capítulo 5, a Bíblia vai dizer que ele vai passar o mar de Genezaré, e ele vendo aqueles pescadores, aleluia, a qual eles tinham passado a noite pescando, e quem era o cabeça do barco era Pedro. Pedro, ele era um homem meio que ignorante. Pedro, ele andava armado. A Bíblia diz que Pedro passou a noite pescando, e a Bíblia vai dizer que Jesus, chegando ao mar de Genezaré, viu eles lavando as redes, porque não tem como lançar na rede com a rede suja, tem que primeiro lavar as redes. É por isso que Paulo, aleluia, aos Efésios capítulo 5, verso 26, ele vai dizer: purificando a vossa alma na lavagem pela palavra. 1 Pedro capítulo 2 e o verso 22, ele vai dizer: purificando a vossa alma também na obediência à palavra, porque tem que obedecer a palavra de Deus. É por isso que Mateus 7, verso 24, ele escreveu também: a quem compararei? Ao homem prudente. É um homem que ouve a palavra de Deus, guarda e pratica. Vem a chuva, a casa não cai. Vem o terremoto, a casa não cai. Vem a perseguição, a casa não cai. Porque ela não cai? Porque o crente ouve a palavra, guarda e coloca em prática. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que ouve a palavra e não pratica, Tiago capítulo 1, verso de número 22, ele vai dizer: sejais praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos com falso discurso. É como um varão que vai no espelho e olha o seu semblante, depois ele se vai e esquece de como era. Assim é a pessoa que ouve a palavra e não pratica. Pastor, o que tem de gente, aleluia, que prega a palavra, que canta o louvor, mas não vive aquilo que está pregando, que não vive aquilo que está louvando. É muita gente que não está entendendo ainda o poder que tem a palavra de Deus. A palavra de Deus é um peso na vida do ser humano. E quem é a palavra? João capítulo 1 e o verso 1, ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo era a palavra, e a palavra habitou no meio de nós. Verso 3, e tudo foi feito por ele, e sem ele nada poderia existir. Aleluia, Deus. É sangue, é cruz. Jesus, ele disse em Lucas capítulo, olha assim essa palavra, Lucas capítulo 9, verso 23, ele disse: se alguém quer vir após mim,
Negue-se a si. Negue-se a si. Negue-se a si. Olha aí que palavra dura. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz todo dia e siga-me. Mas tem gente que vem para o culto, que vem para a igreja atrás de bênção. A Bíblia diz que quando Jesus começou o seu ministério, era uma multidão, era mais de 5.000 pessoas. Aí a Bíblia diz que quando o negócio foi acochando, ficou só 12. Quando Jesus foi para a cruz, sumiu tudinho. Ficou só Marcos enrolado no lençol. Ficou um. Ainda correu, fugiu nu, a Bíblia diz. Ficou só. É por isso que ele está na cruz lá pregado no madeiro. Aí ele vai dizer: Pai, está consumado. Mas antes ele disse: Senhor, por que tu me abandonaste? Mas uma coisa eu tenho para te dizer: ele não abandona, ele não te lança fora. Ele vai dizer, Paulo aos Filipenses 1:6, que aquele que começou a boa obra na minha, na tua vida, ele vai aperfeiçoando.